Qual a diferença entre não ser racista e ser antirracista? Não ser racista é algo impossível, já que vivemos numa sociedade estruturalmente racista. E ser antirracista é uma escolha. Portanto, mesmo sendo antirracista, isso não tira de você a participação dentro da estrutura racista. Mas isso não vai fazer com que você desista de ser antirracista. Pelo contrário, a busca do antirracismo é sempre uma tentativa de alcançar essa utopia de não termos mais racismo nesse país. Deu tela azul aqui. Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast de comunicação e negócios, apresentado por mim, Bruno Scartozoni, e meu sócio e amigo Paulo Ferreira. Paulo, quem é o nosso ilustríssimo convidado deste programa? Ele é preparador de palestrantes do TEDx Salvador, é jornalista e mestre em antropologia. Estudou depoimentos de racismo nas redes sociais. É professor de relações étnico-raciais em cursos de pós-graduação e trata dos assuntos em suas redes sociais, fazendo a ponte entre o universo acadêmico e a vida social e popularizando a luta antirracista. Foi editor da revista Jequiti Brasil, apresentador da TV Escola e é autor dos livros DR e Senti na Pele. Com vocês, Ernesto Xavier. Muito obrigado. Muito obrigado por você nos honrar aqui com a sua presença, Ernesto, para a gente entrar pesadamente nesse tema que é imensamente importante e que a gente tem uma honra muito grande de começar a trabalhá-lo aqui a partir deste podcast e de várias outras coisas que nós vamos anunciar ao longo desse programa. Bruno, você quer começar explicando a questão da tela azul aí para a gente desenrolar um pouco? Vamos lá, o que você prefere? Não, é que eu achei curiosa a explicação, né, de que mesmo alguém antirracista acaba sendo racista, né, de alguma maneira. Sim. E eu concordo, a sociedade é racista, temos estruturas aqui e às vezes é meio difícil escapar disso, né, porque mesmo que conscientemente você tenha... mesmo que você esteja muito bem equipado conscientemente, inconscientemente as coisas às vezes escapam do controle. E isso me lembra um caso que eu vi uma vez. Eu estava num evento, Ernesto, palestrando, e tinha uma outra palestrante também que estava lá, e essa outra palestrante soltou uma expressão considerada racista, né? Ela soltou assim meio sem querer, que era samba do Crioulo Doido. Né? Obviamente, eu não acho que ela queria ser racista, eu acho que ela usou isso num contexto que não tinha nada a ver com isso, mas causou tamanho alvoroço e tal que ela teve que sair do palco. Assim, foi um negócio muito... Deus. Era um evento para lideranças políticas, tinha um monte de gente ali. É um ambiente tenso, né? Era um ambiente naturalmente tenso e tal, e ela teve que sair do palco. E eu não acho que ela queria, eu não acho que ela fez isso com consciência, né? Mas não tinha uma intenção, né? Não tinha uma intenção, mas ela foi racista, né? Enfim, é esse o caso. Mas eu sempre falo que nós devemos analisar as coisas de acordo com o seu contexto. Tudo tem um contexto, uma circunstância. Então, numa outra circunstância, ela poderia utilizar essa expressão para tentar ofender alguém. Mas naquela situação ali, não. Isso não tira, obviamente, o erro, mas não quer dizer que a gente precise condenar essa pessoa. Eu trabalho de uma maneira em que eu prefiro aproximar as pessoas de mim. Porque quando eu consigo trazer as pessoas para perto, eu consigo trabalhar as questões e fazer com que essa pessoa melhore, aprenda, eu aprendo com essa pessoa. Às vezes, algo que essa pessoa viveu pode me ensinar outras questões em relação à luta antirracista. Então, se você já faz isso, você acabou de afastar essa pessoa. Essa mulher saiu do palco. Ela só vai ter trauma por uma fala, por uma escorregada que ela deu. Ela não, se você acolhe essa pessoa
e aí outras pessoas vão dizer, não, quem tem que ser acolhido são as pessoas pretas. Sim, concordo. Só que você não precisa bater em quem talvez possa ser o seu aliado. Você tem que trazer essa pessoa para perto, conversa com ela, traz o assunto, e com certeza essa pessoa vai tomar muito cuidado em outras situações, né? E eu acho que as manifestações racistas, né, pelo que eu analiso nos meus trabalhos, elas estão muito mais no silêncio do que na palavra. E eu posso falar isso para vocês. Uau, eu acho que Olha, tem poderoso isso, hein? poderosíssimo. Eu acho que tem duas coisas muito, muito importantes aí. A primeiro, essa disposição e essa vontade de construir. Essa vontade de construir a ponte. Essa vontade de incluir, né? Inclusão, de trazer as pessoas para que cada dia mais gente esteja alinhado e favorável ao crescimento de uma causa justa, né? Então, primeiro, eu acho absolutamente essencial isso, em um momento que a gente vive um momento tão polarizado, tão feio no Brasil nesse sentido, ter o contrário nisso, né? A vontade de incluir, a vontade de aprendermos todos juntos e melhorarmos todos juntos. Então, isso acho fantástico. Mas, e aí eu te pergunto até como exemplo, por que exatamente essa frase tão importante aí, de alto impacto, que o racismo está talvez mais nos silêncios do que nas falas? O que acontece? Como você pode ser racista num país onde todas as pessoas dizem que elas não são racistas, né? Existe uma pesquisa que foi feita há alguns anos atrás, em que faziam duas perguntas para as pessoas. A primeira pergunta era: você conhece alguém que já foi racista? Aí a pessoa respondia: conheço, sim, conheço. Já conheci uma pessoa próxima que já foi racista. Quase 100% das pessoas diziam isso. E aí era feita a segunda pergunta. A segunda pergunta era: você é racista? Aí a pessoa dizia: não. Então, nós somos um país de racistas sem racistas. Ou seja, as manifestações racistas, elas estão sem a palavra. Quase ninguém. São raros os momentos, é porque eles são alardeados, mas são raros os momentos em que alguém chama o outro de macaco ou algo nessa linha daí para baixo. O que é mais comum é a pessoa, numa entrevista de emprego, ela ser retirada da entrevista de emprego, fala assim: você não fala nada, não, você não preenche os requisitos para a vaga, ou então a pessoa nem recebe resposta. As manifestações racistas estão quando alguém num concurso de beleza, ou quando você vai ser escolhido para fazer um comercial, para aparecer como algo legal, algo positivo, essa pessoa negra é excluída, ou então nem pessoas negras são chamadas para fazer parte. Então o racismo ele está nas manifestações silenciosas, está nas exclusões em que você nem precisa declarar que você está excluindo uma pessoa negra. Porque é assim que acontece no Brasil. Nós somos o país da suposta democracia racial. E por conta dessa cultura de que a gente acredita que vivemos numa democracia racial, nós somos polidos, na maior parte do tempo, para não sermos vistos como racistas, mas nós agimos de maneira racista por debaixo do tapete, por debaixo dos panos. Perfeito. Eu acho que é muito interessante isso que você está apontando, até porque, felizmente, a gente tem uma legislação a respeito, é crime, claramente, então as coisas são denunciadas, as coisas têm uma repercussão enorme quando elas acontecem, felizmente tudo isso, mas, de fato, isso não atende a este silêncio, não atende a esta ausência, não atende à falta de representatividade, que é uma coisa, inclusive, Ernesto, que a gente, tanto eu quanto o Bruno, vários momentos do nosso trabalho, porque a gente prepara pessoas para falar em público o tempo todo, fazemos cursos abertos para inscrições abertas o tempo todo, e a gente sempre buscando meios para gerar oportunidades, para trazer mais
existência, mais igualdade, porque é difícil. Excelente. Porque a gente olhava para uma série de coisas assim, buscando uma série de desenhos de oportunidade de como trabalhar com isso. Porque a desigualdade que a gente enxerga em cima do palco, em cima do lugar de fala, em cima do lugar de destaque, é enorme. Ainda é enorme. Você tem um número muito pequeno de pessoas que têm oportunidade de fazer esse tipo de trabalho, de evoluir nas áreas de comunicação, porque não é barato, a maior parte das vezes, e tem uma outra questão que entra aí também, é que nós, pessoas negras, nós aprendemos a vida toda que a gente tem que ficar quieto num canto sem chamar atenção. Porque quando você chama atenção, pode ser que você sofra com o racismo diretamente. Então a gente aprende a ficar mais na nossa. Ao aprender a se comunicar, a falar para mais gente, você estará naturalmente se expondo. E pessoas negras, muitas vezes, se você conversar com adultos, especialmente mulheres negras adultas, elas vão te falar que na infância elas eram consideradas as meninas tímidas da sala. Elas não eram tímidas, elas eram oprimidas e ficavam reclusas para não chamar atenção, para não falarem do cabelo dela, para elas não virarem motivo de chacota, para não serem desacreditadas nas suas falas. Então, é muito comum que mulheres negras que hoje já mudaram, já se empoderaram, você veja que elas são mulheres super desenvoltas, mas que na infância e na adolescência eram as pessoas tímidas dos seus grupos. Quer dizer, as pessoas nem se inscrevem porque elas não vão querer se expor. Entendi. Quer dizer, mais do que... Não era necessariamente timidez, era talvez defesa, autodefesa. Isso. A percepção da necessidade de se defender. É uma das estratégias. Tá. E aí isso me leva para duas perguntas, eu vou fazer as duas na sequência aqui, mas vamos para a primeira aqui. Vamos. Isto que você acabou de dizer, deste lugar de destaque, desse lugar de alta visibilidade, trazer este risco, nós estamos falando de uma história que é representada hoje acima de qualquer um nesse planeta pelo Vini Júnior? Nossa, o Vini Júnior, ele representa o enfrentamento ao racismo quase sem medo. E é impressionante porque é um rapaz tão novo, 23 anos, se eu não me engano, ou menos, e que é claramente preto, né? É até o oposto da palavra claramente preto. E tem os traços muito presentes de uma pessoa preta, enfim, e que tem um talento gigantesco, joga no maior clube do mundo, está no maior espaço de visibilidade do mundo, e quando ele sofre uma ofensa racista, o que ele faz se colocar o seu corpo à disposição da luta. Então ele não abaixa a cabeça, ele enfrenta, ele se mostra ainda mais ousado no jogar, na habilidade, para poder enfrentar ainda mais essas pessoas que ficam xingando ele. Então ele acaba sendo um símbolo mundial dessa luta. Porque eu observei que no Real Madrid, né, pessoas que jogam com ele, existe um número grande de outros de jogadores negros retintos, alguns deles realmente nascidos na África ou descendentes diretos de africanos, e essas pessoas, esses jogadores não recebem o mesmo tipo de ataque que ele. Só que ele é o negro que não abaixa a cabeça. Ele olha no olho, ele continua ali de pé. E isso é praticamente uma afronta para o racista, que está acostumado, especialmente naquele contexto em que eles são maioria, ele está acostumado a conseguir desestabilizar o outro, ele está acostumado ao outro abaixar a cabeça para ele, a se subjugar a ele. Né? Eles fazem isso há 500 anos. Então, no momento em que eles veem uma reação diferente, antes eles podiam matar, né? Digamos, há 2 séculos, 3 séculos atrás, podia ser feito naturalmente. Agora ainda fazem,
mas não em praça pública, né, com consentimento do Estado. Então, a única coisa que eles conseguem fazer é xingar ali da arquibancada e não podem invadir e queimá-lo em praça pública, entende? Isso que mais irrita eles. E vamos combinar que não é pouco peso para um jovem de 23 anos carregar, né? Vamos não, ele combinar sente de pouco verdade. peso. Mas ele tenta não demonstrar isso na frente dos opositores, né? Porque seria a vitória dos outros. Muito forte, muito importante e muito orgulho do brasileiro Vini Júnior por isso. Sim. A outra pergunta que eu queria trazer para você é o seguinte: você faz parte de uma família com uma tradição em comunicação. Sua Sim. avó, né, uma atriz famosíssima, seu avô, um ator famoso, sua irmã também nos palcos. Quer dizer, tudo isso é profundamente diferente. Como é que é esta família onde a comunicação, esse espaço de alta visibilidade, esteve sempre aí, desde que você nasceu, esse espaço sempre esteve aí. Como é que isso moldou quem você é e como você trabalha toda essa causa, Ernesto? Olha, quando eu nasci, saiu no jornal, né? Tipo assim, nasceu o neto da atriz Chica Xavier, enfim, sai no jornal, sai revista, e minha avó sempre foi uma pessoa que gostou de falar sobre a família, e a alegria dela eram os netos, né? Eu sou mais velho, 3 anos depois nasceu minha irmã, então nós estávamos com ela em todos os espaços. Então, quando minha avó ia gravar, nós íamos junto, muitas vezes, quando ela ia para eventos, premiações, tudo nós participamos. Então, esse universo da comunicação, da exposição, sempre foi comum para a gente. Pessoas que todo mundo admirava, que apareciam na TV, frequentavam a nossa casa. Né? A nossa casa sempre foi um espaço de encontro de todas as pessoas, de artistas, de comunicadores. Né? E na minha família também tem muita gente dentro desse universo. Então, as câmeras sempre foram as minhas amigas, nunca o contrário. E aí, obviamente, isso me colocava no holofote, no centro das atenções, dependendo do espaço onde eu estivesse. E, evidentemente, por ser um rapaz negro, isso trazia consequências. Na escola, eu comecei a trabalhar com comerciais de TV com 12 anos de idade. E aí eu tinha que saía direto da escola, ia para um teste de comercial, ia para uma gravação, e daí por diante. As pessoas acabavam me vendo na televisão. Então, eu que era o rapaz negro que era considerado feio da escola, estava aparecendo na televisão. Então, eu escutei muita coisa. Né? Mas só que eu tinha todo esse background da minha família que me fazia, não que eu não sofresse, mas eu sabia responder, eu sabia enfrentar. Eu fazia como o Vini Júnior faz numa outra proporção. Né? Eu respondia sem baixar a cabeça. Uma vez um rapaz que estudava na minha escola, era da mesma série, mas de uma turma diferente, falou para mim assim: não sei como é que dão dinheiro para um preto feio como você aparecer na televisão. E assim, 14 anos. 2 jovens de 14 anos. E aí eu não lembro exatamente o que eu respondi, mas eu sei que eu devo ter falado alguma coisa do tipo: fazem isso, eu ganho dinheiro com isso e você não ganha nada. Enfim. Os fatos são os fatos, né? Os fatos são os fatos. E aí minha vida seguiu, eu não parei. Em nenhum momento eu cheguei e falei para minha família: não, eu não quero mais isso, para eu poder me esconder. Mas isso me deixou diversos traumas que eu tive que tratar durante muitos anos na terapia. E o outro caminho que eu escolhi, além de permanecer na comunicação, permanecer falando sobre isso nas redes sociais, foi estudar e me aprofundar no assunto para poder
ter mais ferramentas de defesa, assim, de uma questão pessoal mesmo, e também para poder ajudar outras pessoas a se defender, a entender o que estava acontecendo na vida delas, quando eu falo de pessoas negras, e ajudar pessoas brancas a entender as pessoas negras de uma outra forma, né? Porque eu imagino que o racismo hoje ele precisa ser quebrado a partir da imagem, a quebra de um estereótipo que foi consolidado ao longo de 5 séculos. Então, a partir do momento que você apresenta uma outra imagem das pessoas negras para o resto da população, contra fatos você não tem como argumentar. Se você mostra que a pessoa negra ela é outra coisa, ela é positiva, você não pode simplesmente falar, não, mas não, é isso aqui. Então, é isso. Foi isso que essa família acabou fazendo comigo. Deixa eu fazer uma pergunta. Na ficção, né, todo super-herói tem um fato originário, digamos assim, né? O fato que, digamos assim, que deu origem ao antropólogo Ernesto Xavier, que estuda isso, que fala disso, foi esse que você contou agora? Ou teve alguma outra coisa mais importante, assim? Teve uma outra coisa mais importante que aconteceu muitos anos depois dessa história. Aconteceu uns 15 anos depois dessa primeira história, que foi dia 26 de setembro de 2015. Eu estava na casa do meu melhor amigo, em Copacabana. Eu ia pegar uma praia, eu ia dar uma corrida na praia, estava de bermuda, camiseta, ia sair sem documento, é só pertinho correr e voltar. E aí eu abri o jornal antes de sair, eu tinha, né, esse hábito de ler o jornal sempre, e tinha uma foto do então governador do Rio de Janeiro saindo também de bermuda, de camiseta, e para ir caminhar, e sem documento também. Tinha uma foto dele na capa do jornal. E o questionamento era assim, algo como vão parar o governador também, vão abordar o governador também, porque pessoas negras vinham sendo abordadas por andar dessa maneira, vindo de regiões mais pobres da cidade para poder ir para a praia. Estavam sendo proibidas de ir, né? Enfim, é uma história mais longa, mais complexa, mas era uma história de impedimento de pessoas negras de acessar o maior e mais democrático lazer da cidade. E essas pessoas estavam sendo atacadas por justiceiros que diziam que aquelas pessoas estavam causando problemas no bairro que era deles, né? Bairros nobres. E aí eu parei e pensei, falei assim, cara, eu vou correr na praia desse jeito. Pode vir um justiceiro dizer que eu assaltei, que é um arrastão, alguma coisa, e eu posso simplesmente morrer por isso. E aí eu escrevi um texto curto, e que, enfim, eu tenho ele por aqui, mas deixa... E aí eu escrevi esse texto, publiquei no então Facebook, e as pessoas começaram a me perguntar assim, antes de eu sair, Ernesto, eu posso compartilhar? Eu falei, pode. Posso compartilhar? E isso ganhou uma proporção que eu nunca tinha visto. E o texto viralizou, e o meu celular naquele dia travou 2 vezes. O jornal O Globo entrou em contato comigo, outros veículos entraram em contato comigo, pessoas do mundo todo começaram a me enviar mensagem. E eu, a partir dali, comecei a receber um número gigantesco de mensagens de pessoas negras contando as suas histórias de experiências com racismo, como elas tinham sofrido racismo em diversos momentos da vida. E aí eu percebi que existia uma necessidade de pessoas negras de contar. Tinha chegado o momento de contar, de abrir esse bueiro, né? Então, aquele para mim foi o ponto de partida. Eu recebi esse acolhimento e essa abertura de coração, e ao mesmo tempo também comecei a ser altamente atacado de todas as formas. As pessoas pegavam fotos minhas e faziam memes racistas,
ficavam questionando cada coisa, que as pessoas vasculhavam a minha vida, enfim, tentavam derrubar a minha conta. E naquela semana, o meu post foi o post mais lido do Brasil. Foi o texto mais lido do Brasil. Enfim, foi isso que mudou e que gerou todo o resto, todo o trabalho que eu fiz depois. Dali eu fiz mestrado, dali eu lancei livro, dali todo o trabalho nasceu a partir desse texto. Porque a causa foi encontrar você. Foi. A causa foi encontrar você. Ela veio, ela me pegou da esquina. Mas o incrível aí dessa história é que você estava ali naquele momento, fez essa postagem e tudo, mas eu acho que o grande ponto é exatamente o que você identificou. Havia muita gente que queria falar sobre isso, abrir essa questão. A partir daquele momento, não, isto é sério, isso precisa ser olhado. Então, é muito legal que isso tenha acontecido, e hoje, Ernesto tem mais de 208, 210 mil seguidores no Insta, e por aí vai, e além de ter se tornado também cada vez mais uma pessoa pública, com uma estrutura de conhecimento também, que resultou em livros sobre isso. O Sentir na Pele é um resultado muito direto de receber muitos relatos, não é isso? O teu livro, exatamente. Sentir na Pele. Isso. Exato, ele reuniu alguns relatos que eu compilei na página Sentir na Pele, que eu criei depois desse evento. Eu então criei uma página onde eu colocaria esses depoimentos e recolheria outros, né? Fiz uma sessão fotográfica também com algumas pessoas, e aí o livro surgiu assim, naturalmente. Eu reuni algumas crônicas, porque eu dividi os depoimentos por assunto, e para cada assunto tinha uma crônica específica, né, contando alguma outra história. Eu percebi que as pessoas precisavam contar histórias, e eu acredito que através da comunicação, do contar, nós conseguimos transformar as pessoas, né? A psicologia nada mais é do que isso, né? Você faz a terapia a partir do contar, do partilhar histórias. E isso vem gerando, ao longo desses anos, transformação na vida de muita gente, não só daqueles que enviam os depoimentos, como daqueles que leem, né? Porque existem dois tipos de pessoas que leem esses depoimentos. Aquelas pessoas que se identificam com o que está escrito, falam assim, nossa, eu passei já por algo semelhante, né? E tem a outra pessoa que é a que aprende a partir daquilo. Ela fala assim, nossa, eu não imaginava que isso acontecia, como isso pode ter acontecido? E a pessoa é tocada a partir disso. E o interessante foi perceber que o racismo ele está presente em cada pontinho da nossa vida, porque cada história conta algo muito diferente, assim, né? Ou se passa no ambiente escolar, ou no trabalho, ou numa relação amorosa, ou numa questão religiosa, ou no dia a dia, numa conversa, numa brincadeira com os amigos. Cada história que marcou um desses depoentes está ligado a um ponto diferente da nossa vida cotidiana. Olha só, eu queria dizer que o Ernesto acabou de confirmar uma tese que eu tenho, que é a seguinte: os posts que viralizam na internet são aqueles que a gente faz com o estômago. São. Porque toda vez que eu escrevo com o estômago, o meu post viraliza. Quando eu escrevo com a cabeça, não rola. Sabe o que aconteceu comigo uma vez? Teve um dia que eu escrevi um texto, assim, também escrevi com o estômago, e aí o texto se chama Carta ao Meu Amigo Branco. Depois vieram outros trabalhos parecidos com isso, mas eu fiz isso lá em 2017. E aí, o que aconteceu foi que viralizou também, né? Mas as pessoas não conheciam, não sabiam qual era o meu rosto.
E um amigo meu que fazia vídeos na internet na época, eu não fazia vídeos naquele momento, ele falou assim: Ernesto, eu posso fazer um vídeo com o seu texto? Eu falei: pode. Aí ele fez, publicou e viralizou. Ok, eu estava no mestrado, e durante o mestrado eu também dava aula para a graduação, lá na Universidade Federal Fluminense, e o professor, um professor chegou e passou esse vídeo do rapaz na aula, e eu tô lá assistindo. E aí ele falou assim: poxa, esse rapaz aqui, nossa, fez esse vídeo. Eu falei assim: então, esse texto é meu. Não, esse texto é do rapaz. Eu falei: não, esse texto é meu. Oh. Aí fui mostrei, falei assim: aqui, ó, eu publiquei, ó, uma data bem anterior. Estavam me mostrando um vídeo meu. Voltas, né? Voltas. Voltas. Agora, Ernesto, me conta uma coisa. A gente... e aí eu vou aproveitar isso aqui para agradecer, inclusive, as pessoas responsáveis por nós termos conhecido o Ernesto e nos colocado em contato. Sim. Que são justamente a Letícia Janicek, que é organizadora do TEDx Salvador, aonde você está preparando pessoas para o evento, e a Kátia Alves, do TEDx Santa Cecília, onde eu e Bruno preparamos palestrantes. Então, e aí a gente começou anunciando você exatamente preparador do TEDx Salvador. Sim. Agora, me conta como é que foi esse chamado, como é que foi que você foi convidado para preparar pessoas lá, e esse contexto específico que é muito importante que as pessoas entendam. Eu sempre imaginei que os meus interesses, os meus focos de estudo ao longo da vida, que eles de alguma maneira, para mim, fazia sentido, né? Eu estudei comunicação, fiz jornalismo, eu fiz teatro, eu trabalhei com roteiro, estudei roteiro, e para o mercado não fazia muito sentido em muitas coisas que eu tentava. E aí eu entendia que eu era, antes de tudo, um contador de histórias. E a partir do momento em que surgem as redes sociais, eu começo a trabalhar falando, né, sempre criando textos e falando, e todos os outros trabalhos que eu vinha desenvolvendo em outros lugares mostravam essa expertise nessa área, né, de poder falar, de improvisar, de criar texto, criar uma narrativa, de chamar atenção, de prender a atenção do público. A Letícia chegou até mim, conheceu o meu trabalho, entrou em contato comigo para poder levar para o TEDx Salvador, que acontece na cidade mais negra fora do continente africano, para que eu auxiliasse na construção dessas narrativas de pessoas negras, especialmente de pessoas negras, mas não exclusivamente, mas especialmente de pessoas negras para o TEDx Salvador. Então, ela entrou em contato comigo, e por mais que eu tivesse essa expertise dentro da comunicação, um TEDx é algo um pouco diferente. Existem muitos palestrantes que já estão acostumados, que falam para várias plateias, vários tipos de plateia, e que chegam no TEDx e escorregam na casca de banana. É outro jogo. É um outro jogo. E aí ela me trouxe essa demanda e, ao mesmo tempo, me ofereceu algo que transformou, né, a minha vida, que era passar por esse treinamento, compreender esse método TEDx. E aí eu passei por esse treinamento com uma das preparadoras do TEDx Salvador, com a Simone, e comecei a trabalhar num TEDx que aconteceu no ano passado, em 2023. E foi muito importante, porque eu trabalhei com duas pessoas, um homem e uma mulher negra, e especialmente no trabalho que eu fiz com essa mulher, que foi a Bárbara Carini, que é uma educadora, comunicadora espetacular, que tem um trabalho acadêmico maravilhoso, e tem um perfil muito interessante no Instagram, que se chama Uma Intelectual Diferentona, porque ela foge do estereótipo
da pessoa intelectual, ela dança, ela bota biquíni, ela, tipo, enfim, ela tem um... É intelectual que não deixou o corpo em casa, né? Ele existe por inteiro, ela existe por inteiro. Ela existe por inteiro. E aí eu fui chamado para conseguir também fazer esse trabalho com ela, porque as questões que ela vinha trazendo, porque ela tem uma escola de educação, é a primeira escola afro-brasileira, de educação afro-brasileira. Assim como você tem escolas judaicas, católicas, evangélicas, e não existia uma escola afro-brasileira. E ela criou essa, que é a Escola Maria Filipa, que tem em Salvador, e agora, não sei se já abriu ou vai abrir, está para abrir no Rio de Janeiro. Que legal. E estava tendo uma certa dificuldade, né, com algumas questões ali da fala dela que são sensíveis e que, ao ter uma preparação de uma pessoa branca, talvez possa causar algum tipo de conflito, porque aquela pessoa negra sabe o porquê dela colocar cada ponto no seu texto em relação àquilo, porque ela vive aquilo. Não quer dizer que aquela pessoa branca não possa estudar e entender um pouco melhor. Não acho que isso não seja possível. Eu acho completamente possível e necessário. Mas o trabalho dela desenvolveria muito melhor se ela estivesse com um preparador negro. Não quer dizer que uma pessoa branca não poderia prepará-la, mas naquele caso avaliaram que seria importante e, por que não, né, ter uma pessoa negra preparando. Essa é a grande pergunta, né? Por que não? Por que não? Se tem alguém capacitado, por que não? Claro. Exatamente. Pode. Então, aí eu fiz esse trabalho com ela e aí continuei agora para o evento que acontece agora, né, nesse dia 14, em Salvador. Eu estou trabalhando com 4 pessoas, assim, que são pessoas que eu já admirava. Então, trabalhar com os seus ídolos é muito gratificante e eu tento fingir normalidade. Mas... Ótimo. É muito legal você chegar e ensinar alguma coisa, né, para aquela pessoa que você sempre aprendeu. Porque aquilo, eu sei numa área e aquela pessoa sabe em outra, e a gente troca experiências, e está sendo muito legal. Eu estou trabalhando com a Astrid Fontinelli, que é uma mulher branca, então mostrando que eu não preciso trabalhar apenas com pessoas negras, eu trabalho com qualquer pessoa, com qualquer contexto. Com a Carla Cotirene, que é uma intelectual, advogada negra, que tem um trabalho sobre independência carcerária, né? Abolicionismo carcerário, muito importante, assim. Com a Val Bem-vindo, que é uma apresentadora de TV baiana, do Ile Aie, que é da família que criou o Ile Aie, enfim, e com a Tia Má, que é a Maíra Azevedo, que é uma influenciadora, comunicadora, jornalista, importantíssima, que milhões de seguidores, amada no Brasil todo. Então, estou trabalhando com essas pessoas e é isso. Assim, eu estou extremamente empolgado e orgulhoso das pessoas que eu estou treinando, que estão fazendo os seus talks bem diferentes uns dos outros. É isso, é um orgulho enorme fazer isso. Sensacional. Bom, e aí, vocês já perceberam que desde que a gente encontrou e conectou com o Ernesto, isto fluiu muitíssimo bem, com uma facilidade enorme. A gente trouxe o Ernesto para São Paulo para fazer o nosso curso, para aprender a nossa metodologia específica da Story Talks. E a gente enxergou um alinhamento grande demais para deixar passar. Porque Ernesto tem uma série de características que a gente precisa na Story Talks. E, ao mesmo tempo, a gente resolveu criar um curso e um produto lastreado no conhecimento do Ernesto. Então, a gente trouxe o Ernesto para trabalhar junto com a gente na Story Talks em 2 frentes diferentes. A primeira frente é o próprio curso Story Talks, ele é ensinado por mim e pelo Bruno
ele é feito em português e inglês, que são idiomas que eu e o Bruno dominamos. E a gente não domina o suficiente, embora até entenda, né? Como bom brasileiro, todo brasileiro entende mais ou menos ok o espanhol, mas dar aula no idioma espanhol, aula de comunicação no idioma espanhol, aí é outro lado. Precisa ter uma competência, uma fluência no idioma que seja plena, coisa justamente que o Ernesto tem. Então, Ernesto vem se somar aqui para fazer o curso Story Talks em espanhol. A gente já fez o nosso curso para algumas empresas e áreas de Latam, de América Latina, e eventualmente esse curso foi dado em português ou foi dado em inglês, e em alguns momentos havia até o interesse da empresa de fazer em espanhol, mas a gente não tinha alguém capacitado no nosso método e também com a capacidade de ensinar em espanhol. E agora temos, então, o Ernesto vai trabalhar o nosso curso em espanhol. Além disso, então, primeiro anúncio muito legal é isso. É uma coisa muito incrível, a gente agradece muito. E ainda tem um bônus. A gente não tem exatamente noção de quantas empresas possam vir a precisar disso tão imediatamente, mas o Ernesto também fala fluentemente francês, e ele também pode fazer o nosso curso em francês. Então, a gente começa aí com Nous pouvons faire en français aussi. Então, isso é uma coisa muito bacana, muito boa para nós na Story Talks, muito bacana para todos nós e potencialmente para os nossos clientes. Mas não para por aí. A gente tem uma outra coisa que esta sim é importante para todos nós como sociedade. Nós convidamos o Ernesto, então, nesta aproximação e começar esse trabalho conosco, para criar um workshop chamado Workshop Comunicação Antirracista na Prática. Esse workshop vai acontecer pela primeira vez com inscrições abertas em São Paulo em agosto de 2024. Aqui na descrição do vídeo vai ter o link para você poder se inscrever, saber os detalhes, saber as datas, tudo isso vai estar na descrição aqui do vídeo. Mas o importante mesmo é entender o seguinte, ele vai fazer esse workshop. Esse workshop começa com uma edição aberta, que qualquer um pode se inscrever para o workshop presencial aqui em São Paulo. Esse é um primeiro passo muito importante para que isto aconteça e esteja disponível para qualquer um interessado em aprender e se desenvolver nesses assuntos. Agora, cá entre nós, aí eu preciso dizer uma outra coisa para você que está nos ouvindo aqui. Se você acredita no valor dessa causa, se você acredita que realmente isso é importante, leve isto para a sua organização. Leve isto para a sua empresa, para a sua escola, para a sua faculdade, para a sua organização, seja qual for. Porque isto é imensamente importante, que essa transformação aconteça, que as pessoas tenham o acesso a esse tipo de informação ensinada, compartilhada desse modo técnico, deste modo prático, desse modo aplicável. Tá? Exato. Então, Ernesto, muito obrigado aqui por você vir criar isso para nós, né? E dar à Story Talks a possibilidade da gente colocar no mercado algo que a gente considera tão importante. Qual que é a expectativa aí que você está criando em você para isso tudo? Nossa, a minha expectativa é de criar multiplicadores do antirracismo, né? Porque eu acho que, eu acredito que quando uma pessoa é atingida pelo antirracismo, ela não é capaz de ficar com aquilo guardado só para ela. Ela vai deixando sementes por onde ela passa. Então, eu acredito que a partir das pessoas que a gente for atingir no curso aberto em agosto, como nas empresas, nas organizações que vierem se interessar por isso, nós vamos espalhar ainda mais o antirracismo de uma maneira
simples, porque o meu trabalho sempre foi o de decodificar algo complexo e trazer para a vida da pessoa, né? Como eu falei no início da nossa conversa hoje, eu gosto de aproximar as pessoas. E se eu falar apenas com academicismo e trazendo conceitos extremamente pesados, as pessoas não vão conseguir aplicar nas suas vidas, não vão se interessar e a gente não vai caminhar, a gente não vai andar para frente. Então, o meu interesse é esse, conversar com as pessoas, mostrar dinâmicas onde elas vão entender como aplicar aquilo de verdade na vida delas, mostrar esses conceitos, né, esses estudos de pessoas tão importantes que vêm construindo há tanto tempo, né, a educação antirracista, os estudos sobre o racismo, especialmente no caso brasileiro, porque uma coisa é muito importante se dizer. Existem alguns conceitos que são aplicados a qualquer lugar no mundo, mas o racismo no Brasil ele é muito específico. Ele age de maneiras muito brasileiras, né? Eu chamo de racismo brasileiro. Então a gente precisa aprender a lidar com o nosso racismo aqui. Até porque tem alguns brasileiros que eles só vão entender o que é racismo quando eles saem daqui. Porque existem brasileiros que se entendem aqui como pessoas brancas e que eu tô aqui, tô acima, tô superior, aí pronto, chega nos Estados Unidos, não, você é latino, sai, você nem sai. E aí eu quero chamar essa pessoa para atenção do que já acontece na vida dela aqui. Tá. E como o antirracismo ele pode ser lucrativo, ele pode ser amigável, ele pode ser ele pode te abraçar e pode fazer parte da sua vida sem ser um peso na sua vida. Pelo contrário, ele vai te trazer leveza. Que legal. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta espinhosa aqui, mas acho que pode ser bem interessante. Aqui a Story Talks, né, é uma empresa apartidária, enfim, a gente, como eu e o Paulo, a gente tem nossas opiniões que a gente revela no bar, mas na sala de aula, enfim, aí não tem nada a ver com política, né? Okay. E a gente tem alunos tanto mais progressistas quanto mais conservadores de direita e tal. Esse é um tema que, obviamente, está muito conectado com as questões progressistas hoje em dia. Mas um aluno nosso que seja mais à direita ou mais conservador, ele pode ir no curso também? Essa pessoa, ela é uma pessoa? Se ela é um ser humano, ela pode fazer esse curso. É isso, assim. Até porque o antirracismo ele não é de direita, ele não é de esquerda. O antirracismo ele é do ser humano, né? Porque o que é interessante mostrar para as pessoas é que, assim, em primeiro lugar, pessoas de esquerda, tanto pessoas de direita, são racistas. Então, o trabalho precisa ser feito com qualquer pessoa. Todo mundo, né? E com todo mundo. E o interessante é mostrar para a pessoa que o racismo está presente na vida dela e que, por mais que traga privilégios para a vida de alguns, a vida dela podia ser muito mais privilegiada se o racismo não existisse. Ela viveria muito bem. Porque imagina, tem uma coisa que às vezes as pessoas não conseguem associar ao racismo, que é, em São Paulo, morei muitos anos em São Paulo, eu sei que eu não podia andar com o meu celular dentro do carro, mesmo com o vidro fechado, porque alguém poderia vir, bater, quebrar o vidro e levar meu celular. E geralmente essa pessoa, ela é uma pessoa negra, porque pessoas negras estão em maior situação de vulnerabilidade. Enfim, é uma conexão, uma coisa que vai conectando a outra, né? Não quer dizer que apenas pessoas negras fazem isso, mas muitas pessoas negras acabam passando por essa situação. O que seria melhor se eu vivesse num lugar muito mais tranquilo, onde todos tivessem oportunidades e que querer roubar, quebrar o vidro de alguém para roubar o celular fosse algo que você nem precisaria pensar, porque você tem uma vida melhor. Isso seria melhor para essa pessoa e seria melhor para mim, que estou aqui dentro do carro. Se que isso não fosse interessante, né?
que isso não isso fosse é interessante. do Então, interesse de ninguém. Isso, Claro. então, o antirracismo ele vai possibilitar que nós possamos, aos poucos, óbvio que isso não muda de um dia para a noite, Claro. mas a gente consegue construir um lugar melhor onde todo mundo vai viver bem. Pessoas negras, pessoas brancas, descendentes asiáticos, indígenas, enfim, todas as cores, credos e sexualidades e de tudo, sabe? Perfeito. É isso. Então, não tem partido, não tem cor. O antirracismo ele tem que ser preocupação de todos, geral, né? E a gente não precisa se preocupar com isso só quando acontece um George Floyd da vida, né? Sim, a gente tem que se preocupar sempre, né? Não é só novembro. Tem uma coisa... Exato, não é só no Dia da Consciência, né? Mas vamos lá. Tem uma coisa que às vezes me parece interessante, que não só no Brasil, mas nós aqui no Brasil recebemos uma influência cultural, cinemática, do cinema, da televisão, dos Estados Unidos, de Hollywood, da produção norte-americana, recebemos uma influência muito grande. E você pontuou aí que existe uma diferença, várias diferenças, talvez, bastante significativas do que é o racismo nos Estados Unidos e do que é o racismo no Brasil. Eu sei, claro, que isso é uma das temáticas que vai ser contemplada no curso, que você vai explicar essas diferenças. Eu até estimulei você nessa direção, porque eu acho que é muito importante a formação do brasileiro. Ela recebe algumas influências de outros lugares que não necessariamente são iguais de não se aplicam à sociedade brasileira, não é isso? Não se aplicam. Durante, né, o workshop eu vou explicar isso muito mais detalhadamente, mas para deixar um gostinho para as pessoas entenderem, Legal. Nos Estados Unidos é aplicado o preconceito racial de origem, e no Brasil é aplicado o preconceito racial de marca. O que isso quer dizer? Origem se você já teve na sua árvore genealógica uma pessoa negra, não importa se você visualmente parece uma pessoa branca, você é negro. E no Brasil, a marca é o que aparece, é o que vale para você sofrer o preconceito. Não quer dizer que a pessoa que está nos Estados Unidos ela anda com a sua árvore genealógica estampada no rosto. Porém, a sociedade norte-americana foi formada dessa maneira. Algumas pessoas podem conseguir disfarçar, ter passabilidade, não vão precisar falar necessariamente. Mas lá atrás, até 1960, existia uma lei que determinava a lei da segregação, e tinha uma lei chamada One Drop Rule, ou seja, uma gota de sangue. Ou seja, se você tivesse uma gota de sangue, você era considerado uma gota de sangue negro, você era considerado negro e você seria segregado, você era colored. Então, isso nunca existiu no Brasil. No Brasil, eles não sabem a sua origem, não importa isso. Até porque aqui quase todo mundo tem uma gota de sangue, né? Exatamente. Se a gente fizer teste genético, vai dar um pouquinho de negro, de índio ou indígena, né? Exato. Então, e as pessoas, elas não vão apresentar o seu teste de DNA ancestral para poder mostrar, olha só, eu posso sofrer racismo porque eu tenho, mas você é visivelmente, para o brasileiro, você é visivelmente branco, então você não vai sofrer, né, com racismo, você não vai ser preterido no trabalho. Na real da sociedade, não vai. Exato. E quanto mais claro você for, quanto mais clara for a sua pele e menos características negras você tiver, tipo cabelo, nariz, lábios, quanto menos isso você tiver, menos você vai sofrer. Quanto mais escura for a sua pele, quanto mais traços negroides você tiver, mais você corre risco, né? Porque o negro no Brasil corre risco. Então, essa é a diferença do racismo no Brasil e do racismo nos Estados Unidos. Claro que você vai ter várias semelhanças, coisas que vão se cruzar, mas as nossas formações sociais
fizeram com que a gente fosse dividido dessa maneira. E no curso eu explico outras maneiras que dividem a nossa sociedade em 2 grupos. As pessoas falam assim, vocês é que acabam falando de racismo, vocês ressaltam isso ainda mais, então faz o racismo ficar ainda mais forte. Eu falo assim, olha só, se você está com sede, não é fingindo que você não está com sede que seu corpo vai se satisfazer. É só bebendo água. Né? Então, não é só porque eu não vou falar de racismo que ele vai deixar de existir. Né? Aí volta daquele jogo do silêncio, né, cara? Não fala, não. Não, aí não falar sobre algo não mudará esse algo. Não mudará. Não mudará. Construindo pontes, trazendo as pessoas, informando, aí é que as coisas podem se mover. E eu digo que eu sou uma pessoa extremamente otimista. Se você olhar 10 anos atrás, 10 anos é muito pouco tempo, 10 anos atrás, a situação era muito pior. Não se falava tanto sobre o assunto, não se pensava em ter, por exemplo, cotas que você já tinha em universidade, mas você não pensava em ter paridade de pessoas negras e brancas em corporações, em outros espaços, no funcionalismo público. Enfim, vários avanços aconteceram nos últimos anos. E aconteceram porque a gente começou a falar muito sobre isso. Sim. Porque então, a questão foi sendo trazida, falada. Exato. Então, a comunicação é a chave do antirracismo. Ela não pode existir sem a comunicação. O antirracismo não vai acontecer se você não tiver uma boa comunicação antirracista. Você vai avançar se você se comunicar bem de maneira antirracista, né? Perfeito. Deixa eu aproveitar e tocar num outro ponto, então, que tem tudo a ver com isso. Hoje em dia, e assim, muito ligado à questão da comunicação, né? E eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas e de empresas também. Tem toda uma questão hoje em dia das expressões e das palavras que se pode ou não se pode falar e tal. E tem uma confusão aí no meio, né? Porque algumas palavras, enfim, ninguém sabe direito qual é a origem e tal. O que você acha disso? Qual é a sua visão a respeito? Olha, eu tenho várias opiniões a respeito disso. Uma delas é que nós temos problemas muito maiores a serem resolvidos. Para mim, assim, isso é um problema importante? Mas existem outras questões ainda mais pesadas que não podem ser colocadas de lado. Mas dá para tratar de tudo um pouco. Os idiomas, qualquer idioma, carrega as marcas históricas, né, daquele país, as marcas históricas da opressão. Então, por exemplo, nós temos um idioma extremamente machista. Por quê? Se você está numa sala com 100 pessoas e você tem 2 homens e 98 mulheres, você vai falar eles e não elas. Isso mostra que não importa quantos homens tiverem, o homem sempre vai prevalecer naquele espaço. Então, existem várias marcas machistas, como essa que eu acabei de citar, no nosso idioma. Assim como nós temos várias marcas que mostram, que contam histórias do racismo no Brasil. Quando nós associamos tudo que é negativo à cor preta, não é uma coincidência, é um trabalho histórico, né? Porque era natural para as pessoas falarem que uma pessoa que era diferente dos outros familiares, né? Para o lado negativo, ela era a ovelha negra da família. Era fácil você associar a pessoa negra a algo por conta da sua alegria, você não aguentar aquela alegria, você colocar aquilo como um ato de loucura, como algo que sai do normal. Então, você falar aquela expressão, o samba do crioulo doido. E daí por diante. Então, nós vamos acumulando
expressões que são historicamente problemáticas. Eu acho super interessante a gente realmente pesquisar todas as expressões que são comprovadamente racistas e tirar elas do nosso vocabulário, tentar melhorar elas em relação a questões de gênero, em relação a questões de sexualidade. Mas se a gente focar apenas nisso, porque a grande questão do racismo para as pessoas vão perguntar: Ernesto, é preto ou negro? Eu falo assim, cara, é Ernesto. Não sei, se você pergunta meu nome, e aí eu, entendeu? E eu explico, né, no curso se é preto ou negro, ou se são os dois, enfim. Não, eu acho muito importante esse negócio que você falou agora, que assim, a questão das expressões, a questão do... Primeiro, tem uma questão da expressão, porque aí entra na nossa especialidade, nós todos aqui, né? Tem uma questão na comunicação que nem sempre as pessoas estão fazendo uma escolha de comunicação que tem os graus todos de sentido que os outros estão imaginando que tem. Sim. Em primeiro lugar, vem esse fato. Mas, em segundo lugar, eu acho muito interessante que você coloca que, olha, isso pode ter relevância, é legal, pode olhar para isso, pode melhorar, mas isso não vai resolver absolutamente nada. Não são outros aspectos da comunicação que realmente reforçam o racismo. São outras questões, sabe? Essas que parecem mais evidentes, elas, na verdade, são cortinas de fumaça. Porque, por exemplo, as pessoas falam denegrir, é errado, ok? E a gente tem que trabalhar para não utilizar mais, mas a falha de comunicação, ela não vai estar necessariamente no denegrir, ela vai estar em você chegar e falar assim, caraca, aquele rapaz ali, eu acho que ele é suspeito. Você não falou... suspeito não disse nada, não é? Agora, olhe quem é que está sendo apontado. Aí você vê, exatamente. Então, o grande problema, o que causa de verdade a nossa morte, ou os nossos impedimentos, são outras expressões que não necessariamente carregam nas palavras que estão dentro dessas frases algo historicamente racista. Então, essa é a minha maior preocupação. Não que eu não vá me preocupar com isso, mas a minha maior preocupação é outra. São coisas mais importantes, né? Até porque eu acho que no momento em que a gente vive, de tantas coisas a serem vistas, administradas e aprendidas, se a gente não tiver um mínimo de organização de prioridades, em termos da seriedade das coisas, fica impossível. A gente não resolve nada. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Justo? Não dá. Exato. E óbvio, nós temos questões muito urgentes, assim. São coisas muito urgentes. Mas a gente tem que ter organização para conseguir avançar de maneira eficaz, sabe? Legal. E vamos falar sério, né? Tem empresa que faz cartilha com palavra que pode e não pode, mas não consegue contratar uma pessoa negra, né? Que é muito mais importante. Que negócio é esse, né? Que negócio é esse, pô? Não adianta a cartilha se você não coloca, não inclui, não dá, né? Aí não está fazendo nada. Mas eu prometo para as pessoas que eu vou trazer, eu já separei, fiz uma espécie de glossário do antirracismo, porque vai além das expressões que podem ser faladas ou não. Tem algumas que eu trago a história mostrando que é uma grande fake news, que elas não têm nada a ver com racismo. Por exemplo, Black Friday não tem qualquer associação com histórias. Claro. Houve um tempo, né, que se soltou essa fake news. Enfim, existem outras fake news que eu busco desfazer. E também as pessoas que realmente são problemáticas e que as pessoas não devem utilizar, outras que são mais adequadas e daí por diante. Mas o que está em todo o resto do workshop eu acho ainda mais interessante, porque eu não quero trazer para a pessoa, eu não vou trazer para ninguém uma fórmula. Eu quero
entregar ferramentas para que a pessoa possa aplicar a sua realidade. Porque algo que eu vou falar para alguém que está no segmento esportivo não necessariamente vai fazer o mesmo sentido para alguém que está num banco. Então, então a pessoa vai receber as ferramentas e ela vai conseguir sozinha construir ferramentas antirracistas dentro do seu ambiente, da sua vida, da sua realidade. Perfeito. Muito legal. Sensacional. Estamos todos numa expectativa enorme, estaremos todos lá, evidente, eu, Bruno Scartozoni, esperamos também que possa estar conosco a Kátia e a Letícia para acompanhar. Aliás, faremos no curso, né, como alunos. Sim, faremos o curso como alunos, é evidente. Excelente. Vamos fazer. E esperamos que vocês todos que nos ouvem aqui, que estão aqui tendo essas novidades todas, também estejam lá em agosto conosco para começar esse movimento, esse trabalho de extrema importância. Ernesto, gostaria de agradecer imensamente a honra de ter você conosco na Story Talks. É uma honra enorme. Nos possibilitar acessar o teu conhecimento e trabalhar para algo tão relevante na nossa sociedade. Muito obrigado. É maravilhoso estar com vocês. Eu já admiro demais o trabalho que vocês desenvolvem. Aprendi muito com a Story Talks e aí poder fazer parte, trabalhar junto com vocês vai ser ainda mais gratificante. E eu acredito que essa já é, né, uma grande atitude antirracista, porque vocês estão conseguindo possibilitar que eu possa acessar outros espaços a partir de uma rede de contatos que vocês já formaram com um trabalho muito respeitado. Então, isso é muito valioso e eu vou fazer o meu melhor para poder orgulhar vocês e poder construir algo ainda melhor. Para todos nós, sensacional. Muito bom, muito obrigado. Muito bom. Demais. Sensacional. Minha gente, muito obrigado. Você vai falar? Desculpa. Não, só ia dizer que a gente sempre dá no final, né, um espaço para os nossos convidados falarem o que quiserem, darem uma dica cultural, colocarem suas redes sociais aí no ar, enfim, o que você quiser. Fala as redes também aí, Ana. Sim. Exatamente. Sigam especialmente no Instagram, que é @Ernesto Xavier. Ernesto não tem H, ERNSTO Xavier com X. Lá eu falo muito sobre questões étnico-raciais, falo sobre religiões de matriz africana, também desmistificando esse trabalho maciço, né, massivo que fizeram ao longo da história para demonizar as religiões de matriz africana. Conto histórias de grandes personalidades negras que fazem parte da nossa história, que muitas delas nós nem sabemos que existiram. Então, eu faço esse trabalho lá de divulgação histórica e eu acho que vocês vão curtir. Estejam em agosto para poder trocar comigo e com o Bruno e o Paulo também. Espero que vocês vão colaborar também. E, enfim, continuem, enfim, consumindo, vejam esse vídeo e compartilhem com outras pessoas, porque a gente falou coisas muito importantes aqui. Isso, compartilhem bastante, porque com certeza vai ajudar alguém. Vamos mover tudo isso em frente e em agosto esperamos vocês, workshop Comunicação Antirracista na Prática. Na prática. Em São Paulo. E se não puder colocar na prática, não faz o menor sentido. Tem que saber, tem que ter possibilidade de colocar na vida prática. Na real. Na real. Obrigado, até mais, gente. Tchau. Até mais, valeu. Tchau.